Vamos para mais uma aula e vamos estar falando hoje sobre o grupo, a equipe de trabalho em enfermagem. Quando um grupo de pessoas contribui com seus esforços para o alcance de um objetivo, torna-se necessário estabelecer um acordo sobre as atribuições de cada um e definir as relações de trabalho que devem existir entre elas. Assim, considerando o serviço de enfermagem como um grupo organizado de pessoas, onde é grande o número e a complexidade e a diversidade das atividades, é evidente a necessidade da divisão e distribuição do trabalho entre seus elementos, bem como no estabelecimento do padrão da relação entre eles. Normalmente, quando se fala em estrutura, se pensa em estrutura formal da organização, que é a estrutura planejada, formalizada oficialmente, aquela que está no papel. Representa a tentativa deliberada de estabelecer relações entre os componentes que deverão alcançar o objetivo proposto. Determina quem faz o que e onde. Nas organizações, assim como a evidência, as relações de autoridade e poder existentes entre os comportamentos organizacionais. É um dos meios que se utilizam as organizações para atingirem eficientemente seus objetivos. Entretanto, qualquer pessoa que faça ou tenha feito parte de uma organização verifica que numerosas interações que nela ocorrem não estão prescritas pela estrutura formal. E isso evidencia que as organizações, além da estrutura formal, coabitam também com uma estrutura informal. O conselho administrativo, o conselho de gestor, o diretor-geral, a diretoria conjunta, a adjunta, cada diretoria de um trabalho. A estrutura informal refere-se aos aspectos da organização que não foram planejados formalmente, mas que emergem de forma espontânea e naturalmente de interações e relacionamentos sociais entre as pessoas que ocupam posições na organização, entre o Hospital das Clínicas, da Unicamp, da Universidade do Paraná, e a inter-relação dos hospitais. A estrutura informal muitas vezes surge pelo fato da estrutura formal reagir lentamente às mudanças, aparecendo então relações não estabelecidas para enfrentar as situações decorrentes das mudanças. Dessa maneira, a estrutura informal pode ser capaz de contornar os problemas que não estão sendo resolvidos a contento pela estrutura formal. Aspectos. Na definição da estrutura da organização do serviço de enfermagem, devem ser considerados o volume e a complexidade das atividades a serem executadas, os recursos disponíveis, as características desejáveis da estrutura. Um conjunto de aspectos considerados na estrutura depende do grau e da forma que aparece e que vai caracterizá-la, provocando as diferenças na estrutura de cada organização. Divisão do trabalho. Para proceder essa divisão, primeiro se procura determinar as atividades necessárias, o alcance e os objetivos gerais do serviço de enfermagem, para depois dividi-las, compondo unidades distintas, como forma de divisão do trabalho. Encontra-se a especialização. Para autores clássicos, a especialização pode ocorrer em dois sentidos, vertical e horizontal. Corresponde à especialização das atividades do conhecimento, acarretando o maior número de órgãos. Ocorre em todos os níveis hierárquicos e caracteriza pelo crescimento horizontal do organograma. Pronto, não estou entendendo nada, vamos ver um organograma. Olá, departamento de enfermagem. Tá vendo que ele cresce tanto vertical como horizontal? A enfermagem clínica, cirúrgica, materno-infantil. Aí dentro tem a clínica médica, a terapia intensiva, a hemodiálise, dentro da enfermagem clínica. Em materno, nós temos o centro obstétrico, o alojamento conjunto, a unidade neonatal, a pediátrica. E os serviços de apoio educacional, são os estagiários, as palestras, tudo que tem para essa equipe toda aí. Isso é um departamento de enfermagem, um organograma, um crescimento vertical e horizontal. Vários critérios podem ser utilizados para a departamentalização. Cada organização adotará o critério que lhe convier, podendo adotar um critério diferente em cada nível hierárquico. E a diferença dos hospitais que a gente falou, a forma informal tem hospitais que trabalham mais com crianças, Matagão Gesteira.
Tem hospitais que trabalham mais com gestantes, maternidade do pão miúdo. Tem hospitais, então tem hospital geral, que atende de tudo, mas tem hospital que faz determinadas cirurgias. Nos serviços de enfermagem, dentre os critérios utilizados, encontra a departamentalizações por especialidade, por complexidade dos cuidados prestados, pelo tipo de patologia que o paciente apresenta, por localização das unidades e por período. Manhã, tarde ou noite, tem hospital especializado em queimados. Tudo isso. Olá. De novo, para vocês verem. Centro obstétrico, a departamentalização. Especialização ocorre quando na organização se verifica a necessidade de aumentar a qualidade de supervisão, acrescentando mais níveis hierárquicos, denominado processo escalar. É representada pela hierarquia de organização. Geralmente tem um coordenador na maternidade, um coordenador na clínica médica, um coordenador, e isso se chama especialização vertical. Tá? Olá. Médico-cirúrgica e materno-infantil. A especialização vertical e horizontal constituem formas diferentes de divisão do trabalho. A vertical em termos de autoridade e responsabilidade, a horizontal ou departamentalização em termos de diferenciação entre os serviços executados. Tá vendo ali? Então, dividir o trabalho e depois a autoridade. Quem tem autoridade na gerência médica? Primeiro o gerente, depois o coordenador. Antes do gerente tem o diretor. Isso são autoridades. Hierarquia. Está relacionada com a especialização vertical, que divide a organização em camadas ou níveis de autoridade, tendo os superiores certo tipo de autoridade sobre os subordinados. A ênfase é colocada no relacionamento superior-subordinado à medida que se sobe a escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante do cargo. A tendência é de que quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis hierárquicos de sua estrutura. A estrutura formal tradicional representa uma cadeia de níveis hierárquicos sobrepostos, formando geralmente uma pirâmide contendo a direção no topo, os executores na base e as demais camadas hierárquicas no nível intermediário. Diretoria, nível intermediário e nível operacional, enfermeiras assistenciais e demais categorias da enfermagem. Autoridade e responsabilidade. A distribuição da autoridade e da responsabilidade entre os elementos dos diversos níveis da estrutura é representada pela hierarquia, na concepção clássica de autoridade. O poder de comandar diminui à medida que se vai do alto para baixo, na estrutura hierárquica. A autoridade, nós temos entre as relações a autoridade integral, a autoridade administrativa e a autoridade técnica. A autoridade integral é quando o dirigente tem completa responsabilidade pelas atividades do órgão dirigido. Tem? A autoridade administrativa é quando o dirigente tem a responsabilidade apenas nas atividades administrativa do órgão. E a autoridade técnica, quando o dirigente tem apenas a responsabilidade técnica do órgão dirigido. Tá? A responsabilidade, ela não é delegada. Mesmo que a execução de uma atividade seja atribuída a um subordinado, o chefe será sempre responsável pelo que o subordinado faz. A autoridade e a responsabilidade devem ser equivalentes, ou seja, quando se atribui a um subordinado a responsabilidade pela execução de uma atividade, deve-se atribuir-lhe também a autoridade necessária para a execução dessa atividade. Então, todos, na enfermagem, todo mundo cai junto. Todo mundo erra junto. Quando um erra, todo mundo errou. A diretoria do departamento de enfermagem solicita à enfermeira-chefe do setor da clínica médica relatório e pacientes internados com seus respectivos planos de saúde. Após receber a solicitação, a enfermeira-chefe delega o problema para a enfermeira para o enfermeiro assistencial. A enfermeira assistencial da clínica médica apresentará o resultado do relatório. Tá vendo? Amplitude da supervisão. Também denominada amplitude administrativa, compreende o número de subordinados de uma pessoa. Pode supervisionar com eficiência. Deve ser levados em consideração.
Então, a gente se preocupa muito em atender os pacientes, mas tem uma parte administrativa com muitas coisas aí lá em cima. A amplitude da supervisão varia de acordo com a situação, dependendo dos fatores, o grau necessário de supervisão direta. Às vezes tem vários coordenadores. Quanto maior a amplitude, maior o número de subordinados e, consequentemente, menor o grau da atenção e controle que o superior pode desenvolver sobre eles. Aqui, apesar de ser uma TINEL, é mais fácil de controlar o coordenador. Cá, nós temos um corredor cheio de gente. Centralização e descentralização. Centralização refere à distribuição do poder nas organizações. Está relacionada com o direito de tomar decisão, que pode ser explicitado em termos de quem tem o direito de tomar que tipo de decisão e quando. Assim, centralização e descentralização refere-se principalmente ao grau de delegação da tomada de decisão. Diretor de enfermagem, a enfermeira-chefe da clínica médica, da unidade cirúrgica, da unidade pediátrica. A enfermeira-chefe do pronto-socorro não pode mandar na maternidade, na obstétrica e assim por diante. E a diretoria de enfermagem pode mandar em todos. O grau de descentralização depende do tamanho da organização e do tipo de atividade que são desenvolvidas, das tendências políticas e econômicas do país e da organização, da filosofia e da cúpula administrativa, e da facilidade de informações que permitem a tomada de decisão. Como é essa tomada de decisão? Eu quero que diminua o gasto de todas as clínicas, porque não está gerando, e assim vamos ter que fechar o hospital. Todo mundo sofre junto e todo mundo tem que obedecer. Como as vantagens da centralização, considera-se que as decisões são tomadas por quem tem uma visão geral da organização, criando uniformidade nas decisões. Como encontra-se maior rapidez na tomada de decisão, a resolução dos problemas por quem os vivencia, sendo essas as pessoas que têm mais informações sobre a situação e maior envolvimento na tomada de decisão. E para vocês entenderem isso que eu tô falando, quem já assistiu Grey's Anatomy, quem já assistiu Neil Armstrong, ou quem já assistiu Chicago Med, você tem a diretoria, que dá as ordens. E todos os outros acatam. Às vezes não gostando, mas tem que acatar. Formalização. A formalização e derreses também. A formalização prescreve como, quando e por quem as atividades deverão ser executadas. A formalização dos serviços de enfermagem pode ser feita pela descrição de cargos e funções, de normas e rotinas, da padronização de procedimentos e pela escala de pessoal. Tá? A tipo de estrutura. Nós temos a estrutura organizacional funcional, a linear e a linha acessória. Viu? Que eu vou dar um exemplinho aí, ó. A linear. Quem é? Dentre os diretores, os coordenadores, os supervisores, a escala dos técnicos, quem é o enfermeiro assistencial que vai estar em cada escala, com que equipe. Isso é uma organização hierárquica, tá? Apesar de suas vantagens, proporciona a especialização nos diversos órgãos ou cargos de organização, permite melhor supervisão técnica, uma vez que cada órgão ou cargo se deporta a especialistas no assunto. Desenvolve comunicações diretas sem intermediação mais rápida e menos sujeitas a distorções de transmissão. Então, cada um se especializa e fica na sua assistência. A desvantagem, o fato de nem sempre ser feito o que é solicitado, principalmente quando a orientação provinda dos dois órgãos se mostra contraditória. Subordinação múltipla, tendência à concorrência entre especialistas. Então, uma briga entre a maternidade e a emergência precisa mais, a clínica médica precisa mais, e assim sucessivamente. Constitui a organização linear a forma de estrutura mais simples e foi concedida por Philo, influenciando pelas organizações militares e eclesiásticas dos tempos medievais. A dominação linear se deve ao fato de que entre os superiores e subordinados existem linhas diretas e única de autoridade e responsabilidade. Acabou. Divisão do trabalho. Mandou, acabou. Na organização linear é seguido rigidamente o princípio da hierarquia.
órgãos de linha. É aplicada autoridade linear ou única. Não há direito de resposta. Apesar de ser uma estrutura simples e de fácil compreensão, de apresentar nítida e clara delimitação das responsabilidades, tem sérias desvantagens: rigidez, inflexibilidade, dificultando inovação, adaptação e organização às novas situações, congestionamento, que geralmente são demorados e sujeitos a intermediários e distorções. Viu o que está acontecendo na nossa saúde? Deu para entender algumas coisas aí administrativas? Entendeu? Qual é a linha acessória? É um órgão de apoio, é considerado como a fusão da estrutura linear, permite a manutenção hierárquica e de especialização. O que é uma coordenação? Tem um supervisor, mas tem um coordenador, um órgão de apoio, uma comissão para que ajude, para dar um apoio ao que está acontecendo no hospital. Olá, uma comissão de auditoria, quando vai fazer auditoria, é um apoio para ver, fiscalizar e entender o que está acontecendo. Nesse tipo de estrutura pode ocorrer conflito, e aí, quando tem auditoria, é uma confusão. Tem que mudar tudo, tem que ter prazo, tem que fazer, tem que acontecer. Então, por isso, que apesar de ser hospital, pense administrativamente. Por isso que eu brinco, não é sua casa. Estrutura matricial, dentre as estruturas inovativas, encontra-se estrutura matricial, que é a utilização simultânea de 2 ou mais tipos de departamentalização sobre os mesmos membros. Então, um departamento manda no 1, no 2 ou no 3. Geralmente, a coordenação da obstetrícia, ela coordena toda a parte. O pré-parto, o alojamento conjunto e toda essa parte aí burocrática. Tá? É um departamento. Baixo nível de formalização, dupla ou múltipla subordinação, diversificação elevada. Então, é algo muito mais complexo administrativamente e muito mais amplo. E uma pessoa, um diretor que comande tudo isso, todos esses departamentos, todas essas coordenações, de todas essas supervisões. Fora que tem plantão, só na obstétrica, quantas enfermeiras dá plantão, quantos técnicos dá plantão. Tudo isso, essas escalas, essas responsabilidades, toda essa parte administrativa, gasto de material, quantos pacientes atende, como é o atendimento, os equipamentos que se quebram, a higienização. Pense aí, toda essa forma, tudo escrito, tudo registrado, tudo arquivado. É trabalho. É muito trabalho, tá? Bons estudos e nós paramos um pouquinho por aqui.